epilético, ele perde, na verdade, ele tem esses espasmos, né, musculares, então ele perde a função nervosa de controle, né, dessa musculatura, né, da inervação que manda a informação para essa musculatura. Então, a fenitoína, ela faz o quê? Ela melhora essa condição. Então, muitas vezes, né, quando a gente precisa reverter um anestésico local, é feito o uso da fenitoína. Ela reduz aí em 50% o tempo, né, de perda da sensibilidade que o anestésico causa no indivíduo. Aí vocês vão me perguntar, quanto que eu uso dessa medicação, como que é utilizada? Eu nunca fiz uso desse medicamento, tá? Eu sei que é um medicamento um medicamento em comprimido, que você faz uso dele, eu não sei se ele tem forma de injetável, tá? Mas ele é utilizado para pacientes que têm epilepsia. Então, muitas vezes, né? Por que eu estou falando que eu nem nunca utilizei e também nunca nem fui a fundo disso? Porque, na verdade, existem outros meios a gente conseguir reverter, né? Essa reversão que a gente fala é simplesmente começar lá do início do procedimento. É não fazer uma sobredosagem de medicação, é não fazer uma sobredosagem de anestésico. Então, eu preciso entender da anatomia da região, eu preciso saber qual é o procedimento que eu vou fazer, então eu tenho que ter um planejamento para isso, e é óbvio, não existe planejamento só para cirurgia. Todas as disciplinas precisam de planejamento, né? Então, com o meu planejamento em mãos, com o domínio da anatomia e com o domínio da técnica que eu vou fazer, eu tenho sucesso no meu procedimento, tá? Ai, professora, tem um paciente que vai lá no consultório que a anestesia não pega nele de jeito nenhum. Pode acontecer duas coisas. Ou você não sabe fazer anestesia, então você não estudou, você não sabe anatomia, você acha que está fazendo tudo certo e não está. E tem um outro porém. Existem muitos pacientes com alterações anatômicas, né? Então, muitas vezes, né, a saída do nervo lingual e do nervo bucal através da língula da mandíbula e contorna, né, a região aí de ramo de mandíbula, pode acontecer um pouco mais acima ou um pouco mais abaixo. Então, isso também a gente tem que levar em consideração, as alterações anatômicas, tá? Então, isso também é muito importante eu entender, porque senão eu vou ficar chovendo no molhado. Eu vou lá, vou começar a utilizar uma quantidade enorme de anestésico e não vou ter sucesso nenhum, tá? Então, muitas vezes, mudar a posição da agulha, que seja um pouquinho, né, entendendo da anatomia da região, eu tenho uma efetividade na minha anestesia, tá? Vocês viram que tem muitos braços, né, do que a gente está falando para falar em outras aulas aí, e quem for ter aula com a gente, claro que a gente vai ter isso ao longo do semestre todo, né? Então, a gente vai falar de tudo. Mas não falar em uma horinha aqui de tudo isso daí é impossível. Então, a gente tem que trazer vários nichos, né, para poder dar sequência à introdução, né, e continuidade aí dessa aula de anestésicos. Quais os cuidados que a gente precisa ter? Ó? No insucesso das anestesias, quando respeitados, técnica e droga, suspender por minutos e mudar de posição, mudar na cadeira, né, o paciente. Então, muitas vezes a gente abaixou o paciente não se sentiu bem ainda, então a gente suspende o que está fazendo, a gente vai colocar o paciente numa outra posição, a gente sempre vai conversar com o paciente. E o que eu falei para vocês, se a técnica foi respeitada e a quantidade da droga do anestésico também, então muitas vezes o paciente às vezes ficou estressado mesmo, né? Então, um alto teor de adrenalina no paciente também faz com que o anestésico se dissipe mais rápido, isso é uma realidade, tá? Não é que a gente fala assim, eu anestesiei meu paciente, ele ficou tão nervoso que a anestesia foi embora inteira. Não é dessa forma, tá? A gente vai perdendo o potencial. Então, muitas vezes você começa o procedimento, quando você chega no meio do procedimento ali, a gente percebe que a gente já perdeu uma grande quantidade de ação daquele anestésico e muitas vezes é sim por conta do estresse do paciente. Então, precisa ter muita atenção em relação a isso também, tá? E vamos falar da anatomia, né? Não tem como falar de anestesia sem não falar de anatomia. Eu sei que é o grande vilão de vocês, né? A gente cobra isso na área da cirurgia, principalmente, né? A gente cobra de vocês lá quando vai fazer planejamento, qual é o nervo que nerva o dente X,
qual é o ramo principal daquele nervo que vocês estão falando, qual é a anestesia que você vai fazer, qual é o ramo que ela vai insensibilizar. Isso é muito importante para o planejamento. Isso é muito importante para que, se acaso vocês tiverem algum acidente, alguma complicação anestésica, eu consiga saber qual foi o trajeto por onde essa anestesia se dissipou e eu consiga resolver esse problema, né? Ai, professor, e se eu fizer uma anestesia dentro de um vaso? Eu preciso saber, né, naquela região ali, que vaso que pode ser que eu tenha feito anestesia dentro desse vaso. Então, é muito importante eu entender da anatomia. Então, hoje eu trago para vocês aqui a parte de inervação, tá? Então, a gente vai fazer um breve relato aí da parte de inervação. A gente sabe que trigêmeo dorme abraçado com anestesia. Sem entender trajeto, sem entender ramos de trigêmeo, eu não consigo fazer procedimentos anestésicos. Ah, mas eu não estudo trigêmeo, mas olha, eu faço uma anestesia que é uma beleza. Deus está abençoando você, né? Até a hora que ele dormir um pouquinho lá e a gente vier a ter algum problema aí. Então, é muito importante eu entender da anatomia, tá? Então, o trigêmeo, um breve relato aqui, que acho que todo mundo aqui já viu, né? Nervo trigêmeo. Ele é classificado como nervo trigêmeo porque ele vem de uma região que é chamada de gânglio trigeminal. Gânglio trigeminal é essa região aqui, né, intracraniana, e se divide em 3 ramos principais. Então, ele tem o ramo oftálmico, o ramo maxilar e o ramo mandibular, que depois novamente se ramificam em outros ramos menores, até chegar em suas periferias, né, e estão relacionados não só com estruturas da nossa face, mas principalmente com a inervação dos nossos dentes e estruturas de suporte. Então, por isso a necessidade de se entender, tá? Eu vejo aqui que o nervo trigêmeo ele é um nervo misto. O que é isso? Ele é um nervo que tem tanto a porção sensitiva quanto a porção motora, né? Então, ele está relacionado tem aí a parte de músculos da mastigação. Os nossos músculos da mastigação, eles são insensibilizados através do nosso nervo trigêmeo. E aí eu trago aqui os 3 ramos, né? Então, a partir do gânglio trigeminal, eu tenho o nervo oftálmico, onde a sua saída é através da fissura orbital superior. Eu tenho o maxilar, que sai através do forame redondo, e eu tenho o mandibular através do forame oval. E aí a gente vai perceber que a ramificação, a vascularização maxilar, ela é muito mais distribuída, né? Ela é muito mais espalhada ali pela maxila do que a mandíbula, né? Maxila é muito, o osso ele é muito mais poroso, ele é muito menos compacto, diferentemente da mandíbula, que é um osso mais compacto, que eu tenho um canal único que levam esses ramos, né, até a porção anterior ali da região da minha mandíbula. Então, em contrapartida, né, quando eu falo de anestesias, eu vou perceber que em maxila é muito mais tranquilo se conseguir um sucesso anestésico, justamente por conta da qualidade desse osso e por conta da quantidade de ramos que eu tenho em relação à inervação. Por isso que é muito difícil, né? Todo mundo fala que a anestesia mais difícil da gente fazer é a anestesia pterigomandibular. Se você souber anatomia, ela não vai ser difícil para ninguém, tá? Então, o importante é vocês estudarem anatomia. Então, vamos falar primeiro do nervo maxilar. O nervo oftálmico, ele vai para a região de órbita, né? Ele tem alguns ramos dele que vai para a região palpebral superior, ele vai inervar a região ocular propriamente dita, e ele não está relacionado diretamente aí com as nossas anestesias. Então, por isso que eu parto do nervo maxilar, que é o segundo ramo de distribuição aí do meu nervo trigêmeo. Eu gosto muito dessa imagem, tá? Essa imagem eu uso muito em aula, muitos de vocês já devem ter visto, quem teve anatomia, não só anatomia, mas também anestesia comigo, tá? Porque aqui ela faz, na verdade, uma distribuição de todos os ramos relacionados aí aos ramos da maxila, né? Então, ela traz para a gente aqui, ó, quando a gente olha, ó, ramos alveolares superiores e posteriores. Partindo do meu nervo maxilar, eu tenho o ramo alveolar superior posterior, depois eu tenho meus ramos alveolares superiores médios, eu tenho os meus ramos alveolares superiores anteriores. Então, aqui eu estou relacionando o quê? Ramos que vão estar relacionados aos meus dentes propriamente ditos e as estruturas de suporte que fazem parte desses dentes, ou seja, mucosa vestibular e ligamentos periodontais, tá?
Então, toda essa inervação, tanto posterior, quanto média, quanto anterior, estão relacionados a essas estruturas que eu falei para vocês. Então, eu tenho aqui, né, nervos que são classificados como alveolares, o nome já está dizendo, né, alvéolo. Então, os dentes ficam nos alvéolos. Quem consegue manter os dentes em posição nos alvéolos são os ligamentos periodontais. Então, toda a perda de sensibilidade relacionadas aos meus dentes e porção vestibular estão relacionados aos meus ramos alveolares. Só que quando eu vou fazer um procedimento, vamos falar da cirurgia, porque é um procedimento mais invasivo, né? Que eu vou remover um órgão dental. Adianta eu fazer anestesia só, né? Nos dentes propriamente ditos. Vamos pensar nesse terceiro molar aqui, ó. Adianta eu perder a sensibilidade do dente, né? Da raiz dental, dos ligamentos periodontais e da região vestibular somente? Não, eu preciso ter perda de sensibilidade também na minha região palatina. E aí, quem vai fazer a inervação da porção palatina? Dos meus dentes posteriores, ou melhor, dos meus dentes médios e posteriores, quem vai fazer essa inervação de toda a mucosa palatina vai ser o meu nervo palatino maior. Esse nervo palatino maior, ele sai do forame, chamado de forame palatino maior, que fica próximo aqui ao meu segundo molar, e essa ramificação, ela vai não somente para a região posterior aqui até a finalização do meu palato duro e palato mole, mas ela também vai para a região anterior até próximo do meu primeiro premolar. E o meu nervo nasopalatino vai ser ao contrário, né? Ele vai inervar a mucosa palatina relacionadas aos meus dentes anteriores, incisivos centrais, laterais e caninos. Então, o nervo nasopalatino, ele vai sair do forame aqui, né, incisivo, e ele vai inervar toda essa porção aqui. Então, ele sai daqui dessa região anterior e vai para a região posterior. Então, vai chegar um dado momento que eu tenho um encontro de ramificações aqui, né? Não só relacionados aos meus dentes anteriores, com o meu nervo nasopalatino, mas também com os meus dentes médios e posteriores, com o meu nervo palatino maior. Se eu entendo dessa anatomia, a técnica é a menor das coisas para vocês aprenderem, gente. Se eu souber o que cada nervo inerva e por onde ele passa, a técnica anestésica é somente você estudar e aprender a técnica. A gente brinca sempre, se você pegar um macaquinho e treinar ele, né, para fazer a técnica anestésica, ele vai aprender e vai fazer. Agora, estudar anatomia e saber trajeto, ele já não vai conseguir. Então, por isso que é importante, sempre que vocês forem estudar técnica anestésica, sempre estuda ao contrário, deixa a técnica por último. Vai estudar primeiro todas as classificações relacionadas aos anestésicos, a todo o material que vocês vão utilizar para fazer uma anestesia, estudem anatomia e, por último, vocês estudem a técnica anestésica. Eu trouxe alguns ramos aqui para a gente entender, né? Como é que eu chego até o nervo alveolar superior posterior, por exemplo? Como é que eu chego no meu nervo palatino maior? Como que eu chego no meu nervo nasopalatino? Partindo do meu nervo maxilar, eu tenho um ramo chamado de ramo pitérigo-palatino. Esse ramo ele vai se distribuir, né, para a região anterior. Então, ele vai se dividir em nervo alveolar superior posterior. Então, quando a gente vê aqui, ó, ele desce e vai para as raízes dos meus dentes posteriores. Só que ele também tem uma outra inervação que vai pela porção interna da minha maxila e vai, né, emergir o nervo palatino maior. E mais anteriormente, pela região palatina também, o meu nervo nasopalatino. Então, esses ramos todos, eles vêm do ramo chamado de pitérigo palatino, que é um ramo do meu nervo maxilar. Fora isso, né, eu tenho um outro ramo também, ó, seguindo esse trajeto maxilar aqui, ó, eu chego num ramo chamado de ramo nervo infraorbital. Essa inervação, ela também tem dois caminhos, tá? O primeiro caminho é o que a gente vai falar agora, ó. Internamente, intraósseo, ele vai, né, se ramificar em nervo alveolar superior médio, nos pré-molares, nervo alveolar superior anterior, na região dos dentes anteriores. Com isso, se a gente for olhar aqui, ó, tem um emaranhado de nervos, né? Ó, os nervos relacionados aos dentes anteriores, os nervos relacionados aos dentes médios, aos pré-molares, os nervos relacionados aos meus molares. Todo esse conjunto de inervação aqui, ó, que chegam até os ápices, né, as raízes dos meus dentes, nós chamamos de plexo dental superior.
Fora essa inervação intraóssea, o meu nervo infraorbital, ele tem um ramo terminal que vai pelo forame infraorbital. Agora é pela porção extraóssea. Então, ele está relacionado aqui à inervação de estruturas de mucosas relacionadas à minha face. Eu tenho uma inervação que ela vai para a região superior e vai inervar toda essa região de pálpebra inferior. Vocês podem ver que quando a gente faz anestesia, né, na região dos pré-molares, né, ou essa região de nervos ou anteriores ou nervos mais nos médios, né, nervo alveolar superior médio, muitas vezes quando eu faço ela muito alta, o que acontece? Eu chego muito perto do forame e aí o paciente, quando a gente olha, o paciente não consegue fechar o olho, porque eu perco a sensibilidade desse ramo palpebral inferior. E muitas vezes o paciente fala para você assim, ai, não estou conseguindo respirar direito. Não é isso. É que ele perdeu a sensibilidade dessa região do ramo nasal externo, e aí a sensação que ele tem é que ele não consegue respirar, tá? E fora isso, a gente tem o ramo que vem para a região de lábio superior. Então, eu tenho, né, partindo do meu nervo maxilar, eu tenho o nervo infraorbital que se divide em dois ramos. Então, esse ramo mais interno e o ramo externo que estão relacionados a essas mucosas que a gente acabou de falar. E aí, quando a gente fala da inervação relacionada aos dentes, né? Então, nervo alveolar superior posterior. O que realmente ele vai inervar aqui, ó? Ele vai inervar os meus dentes molares, né? Terceiros, segundos e primeiros molares, com exceção da raiz mesiovestibular do meu primeiro molar. Essa raiz ela vai ser inervada pelo nervo médio, pelo nervo alveolar superior médio, tá? Então, professora, como é que eu sei? Eu anestesio qual? Eu anestesio o nervo alveolar superior posterior, quando eu for fazer primeiro molar, ou eu anestesio o nervo alveolar superior médio? Se você afastar a mucosa do paciente, olhar em fundo de sulco, você vai saber qual nervo está passando por ali? Não. Eu sei que mais ou menos, né, eu tenho o plexo dental relacionado aos meus dentes posteriores e tenho o meu plexo relacionado aos meus dentes médios. Então, quando eu for fazer uma anestesia nessa região, eu vou fazer anestesia exatamente acima do dente que eu for trabalhar. Eu vou fazer uma exodontia de primeiro molar, então aonde eu vou anestesiar? Região de fundo de sulco, bem na região do meu primeiro molar, tá? Isso vai valer para todos os dentes, gente. Então, eu falei que eu não ia falar de técnica, já estou falando até demais aqui. Mas sempre que a gente for fazer procedimentos anestésicos em maxila, como eu tenho esse plexo vasto, eu tenho essa vascularização rica, então eu sempre volto, claro que tem a técnica, né, específica, mas eu sempre vou voltar a minha anestesia relacionado diretamente à região onde se encontra o dente que eu for trabalhar, tá? Fora o nervo alveolar superior posterior inervar os meus molares, né, com essa exceção, como eu falei para vocês, ó, ele vai inervar as estruturas de suporte também desses dentes, que seriam o quê? Os alvéolos dentais propriamente ditos, os tecidos periodontais, a mucosa vestibular e a mucosa do seio maxilar, tá? Só que aí, se eu precisar remover o meu primeiro molar, quando eu for fazer um movimento seja com a alavanca ou seja com forceps, o que vai acontecer? O paciente vai sentir dor na palatina, porque eu não anestesiei a mucosa da região palatina. Então, eu preciso fazer uma anestesia no palatino. E aí que eu faço a insensibilização ou do palatino maior ou então do nasopalatino. E aí eu complemento, né, eu completo a minha anestesia relacionada à minha maxilar. O nervo alveolar superior médio, a mesma coisa. Os dentes, só que agora a gente está falando de pré-molares, mais a raiz mesiovestibular do meu dente, do meu primeiro molar, e a mesma coisa, as estruturas de suporte, que são os alvéolos dentais, os ligamentos periodontais, e mais a mucosa do seio maxilar, tá? Então, a função desses nervos, elas são as mesmas, só que a gente está mudando somente de posição. E quando eu falo do nervo alveolar superior anterior, agora eu não tenho mais seio maxilar. Então, ele vai inervar o quê aqui? Ele vai inervar os meus dentes anteriores, caninos, incisivos laterais, incisivos centrais, e mais as estruturas de suporte, alvéolos dentais e ligamentos periodontais e mucosa vestibular, tá? Por palatina, foi o que eu falei para vocês. Vou fazer um procedimento de dentística, eu preciso colocar um grampo aí para colocar o lençol de borracha.
Se eu não fizer anestesia por palatina, o que vai acontecer? Quando for colocar o grampo lá no paciente, o paciente vai sentir dor. Doutor, eu não estou sentindo nada nessa região aqui, mas por dentro da boca eu estou sentindo dor. Então, eu preciso fazer anestesia por completo. Meu paciente ele não pode sentir nem a vestibular, nem o dente e nem a palatina. Então, se eu tiver que anestesiar região de molares e pré-molares, eu vou fazer uma anestesia relacionada ao meu nervo palatino maior. Se eu tiver que anestesiar relacionado aos meus dentes anteriores, caninos, laterais e centrais, eu vou anestesiar o meu nervo nasopalatino, tá? E aí eu trouxe algumas imagens, né? Eu falei que eu não vou falar de técnica, mas só para vocês verem, né? Em relação à ponta de agulha aqui, né? Falei que não ia falar a fundo, mas só para vocês entenderem isso que eu falei até agora. Ó. Toda vez que for fazer uma anestesia relacionada, né, à região de maxila, eu sempre vou levar, né, o meu componente aí, carpule, né, montado e agulha, em relação à estrutura que eu realmente for trabalhar. Então, aqui está falando, o bloqueio regional do nervo alveolar superior posterior. Então, algum trabalho nos dentes molares aqui eu vou fazer. E nessa hora que eu falo que a gente precisa entender da anatomia e não só da inervação. Lembra que eu falei para vocês no começo? Eu preciso saber da parte óssea, eu preciso saber da parte muscular, eu preciso saber da topografia anatômica. Qual que é a importância disso? Se vocês perceberem aqui, ó, primeiro que pela curvatura eu não consigo entrar com essa agulha reta, né? Eu preciso dar uma angulada nela. Mas não é só por isso, né? Não é só por conta da abertura de boca. Por conta também, ó, de uma estrutura anatômica óssea que eu tenho aqui extremamente importante, que é o meu osso zigomático. Se eu for fazer uma anestesia, vamos supor, no meu primeiro pré-molar, se eu entrar com essa anestesia, né? Se eu entrar com essa agulha reta aqui, o que vai acontecer? Eu vou bater numa estrutura óssea aqui, ó. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fugir dessas estruturas para a gente não ter risco de fraturar a agulha e para que a gente também não tenha risco de não ter uma função satisfatória nessa anestesia, tá? Então, sempre lembrar que eu não vou só insensibilizar o nervo, eu preciso lembrar de tudo que eu tenho de estrutura anatômica ao redor da estrutura que eu estou trabalhando, tá? A mesma coisa nessa região anterior. Né? Se eu entrar para fazer um procedimento anestésico nessa região anterior e entrar com a agulha reta, onde eu vou bater? Na minha espinha nasal. Então, eu tenho que lembrar dessas outras estruturas anatômicas para que eu consiga ter sucesso no meu procedimento e eu não tenha nenhum tipo de acidente, como uma quebra de agulha no tecido, tá? Um bloqueio regional do nervo alveolar superior anterior, que eu acabei de falar para vocês, ó. A gente sempre vai fazer o quê? Ó? A gente vai dar uma curvadinha, né, na agulha. Eu não vou entrar com ela reta, senão eu vou bater em estruturas nobres, tá? E aqui, ó, que eu tinha falado para vocês anteriormente, ó, quando eu entro com essa agulha muito alta, eu acabo chegando muito próximo do forame aí infraorbital, e aí o paciente tem aquela, né, aquela perda de sensibilidade na região de pálpebra inferior, na região de asa de nariz. Então, é muito importante a gente já avisar o paciente em relação a isso. Muitas vezes, os pacientes mais desesperados são aqueles que nunca tomaram anestesia, nunca fizeram procedimentos anestésicos. O paciente fica desesperado falando que ele não consegue respirar, tá? Outra coisa, agulha. Eu uso agulha longa ou eu uso agulha curta? Eu não sei por que inventaram agulha longa. Eu estou falando para cirurgia, tá, gente? Existem outras disciplinas, eu acredito que tem professores que gostam de usar agulha longa, mas nós, professores da cirurgia, nós não utilizamos agulha longa para nada. Ah, professora, mas eu vou fazer uma anestesia ptérigo-mandibular, vai lá no fundo, lá perto do ramo da minha mandíbula. Não interessa. Se eu souber a técnica anestésica e souber a anatomia, eu faço com agulha curta tranquilamente. A agulha curta, ela é muito mais flexível. A agulha curta, ela é muito menor o seu calibre, ou seja, quando eu for introduzir no tecido do meu paciente, o paciente vai sentir muito menos a sensação dolorosa. Né? Não adianta falar que o paciente não sente absolutamente nada. Na verdade, a picada inicial ali, o paciente sente. Muitas vezes ele fala para você, você acaba o procedimento e fala, nossa, doutor, eu não senti absolutamente nada. Por quê? Porque eu soube trabalhar o tecido para introduzir a agulha, e isso é muito importante, né? Não é só eu afastar o tecido do meu paciente e introduzir a agulha. Eu tenho que fazer duas manobras ao mesmo tempo. À medida que eu entro com a agulha, eu traciono o tecido do meu paciente em direção a essa agulha.
Então, eu diminuo, né, essa sensação de você estar rasgando o tecido do paciente para introduzir a agulha. A agulha curta, por ela ser menor, o bem-estar não, né? Que não é bem-estar anestesia para ninguém. Mas a condição do paciente é muito melhor, ele vai se sentir muito melhor do que você pegar uma agulha longa e introduzir. Imagina fazer um procedimento desse aqui, ó, né? Que chega bem próximo aqui do foramento orbital com uma agulha longa. Ah, professor, mas a agulha longa vai chegar rapidinho. Vai chegar rapidinho. Só que o mal-estar que você causa no paciente, se você ultrapassar o forame, você vai cair em região de pálpebra propriamente dita do paciente para fazer anestesia. E essa região é extremamente delicada, né? Então, aprendam técnica e aprendam principalmente anatomia. Que nunca mais vocês vão precisar utilizar agulha longa para nada, tá? Bloqueio regional do nervo nasopalatino. Tem uma coisa errada aqui, ó. Eu coloquei essa foto de propósito, tá? O que a gente percebe aqui, ó? Que essa agulha, ela entrou dentro do forame, ó. Forame incisivo aqui, ó. É certo fazer isso? Não, tá? Quando a gente perceber que a agulha ela introduziu, ela entrou muito a mais do que deveria, e aqui é só saber a anatomia que a gente consegue identificar, né? A gente percebe que a espessura que a gente tem de palato é muito pequena, né? Então, quando o aluno pergunta para mim, professor, o quanto eu entro da agulha no palato? Na verdade, a gente vai colocar com cuidado e quando você encostar em osso, você vai retornar um pouquinho e pode fazer o procedimento. O que não pode é entrar a agulha de uma vez assim, ó. Isso daqui tá errado, tá? Professor, o que pode acontecer aqui? O que a gente está fazendo? A gente está, na verdade, como se estivesse machucando o nervo aí, né? Eu estou cutucando o nervo, na verdade, diretamente na região do nervo, e aí eu causo o quê? Eu causo uma inflamação nessa região. Por isso que o paciente, às vezes, quando a gente injeta anestésico dentro, assim, de forames, não é só por conta da quantidade de anestésico que ficou naquela região, mas também porque a gente causa um processo inflamatório no nervo. E o modo de o nervo se defender ele fazer o quê? Ele ficar por um tempo com essa perda de sensibilidade, né? E também por demorar um pouco mais a dissipação desse anestésico naquele tecido, que é um espaço muito menor, né? Do que seria o normal. Então, quando a gente for fazer anestesia na região do nervo nasopalatino, a gente vai bem naquele aumento de volume que a gente tem na região palatina entre os incisivos. O quanto de anestésico, professor? A gente vai perceber, ó, que causa uma isquemia local, né? Causado uma isquemia, é sinal que você já teve a vasoconstrição e você já conseguiu atingir o seu objetivo aí anestésico. Nervo palatino maior. Então, como eu falei para você, o palatino maior ele vai ficar próximo aqui à região de segundo molar, né? Eu tenho uma alteração, eu tenho bastante pacientes com alterações anatômicas em relação a esse forame. Tem pacientes que ele está bem mais posterior, tem pacientes que ele fica um pouco mais anterior, bem próximo aqui à região de primeiro molar. Tem pacientes que, quando a gente pede para o paciente abrir a boca, eu consigo enxergar esse forame, e tem pacientes que a gente não consegue ver. Então, como é que eu vou fazer o procedimento? Ó? Eu sei que fica na altura do meu segundo molar, mas em que direção aqui? Ó? Eu faço mais pertinho aqui da região de cervical, eu faço mais perto da ráfia palatina, lá mais para o centro da boca do meu paciente, do palato do meu paciente. Eu sempre falo para a gente traçar uma linha, né? Então, vamos traçar uma linha assim, ó, ráfia palatina, né? Onde eu tenho a união das duas maxilas e dos dois pálatos aqui. Então, eu traço essa linha central. E aí, eu identifico a região aqui cervical, né? Então, eu vou fazer no meio dessas duas estruturas, nem muito perto da linha, nem muito perto da região cervical, bem ao meio aqui, ó, e bem na altura do meu segundo molar, tá? Então, sempre que eu for fazer um procedimento do lado esquerdo, eu entro com a minha carpule, né, com a minha agulha, no sentido contrário, tá? Então, vou anestesiar o lado esquerdo, eu entro do lado direito para o lado esquerdo e sucessivamente, tá? E aí vamos falar de mandíbula. Então, mandíbula todo mundo fala, é mais tenso de anestesiar, é mais difícil, a anestesia não pega nunca, né? Eu faço anestesia pitérigo-mandibular e ela nunca fica direita, né? Nunca o paciente tem aí 100% de perda de sensibilidade. Quando eu fazer qualquer procedimento, o paciente fala que está doendo o dente, ou então o paciente fala que quando a gente vai mexer de tecido de mucosa, ele sente dor na mucosa.
Então, primeiro eu preciso entender qual que é a sequência de trajeto dos nervos da minha mandíbula, né? Então, quando eu olho aqui, ó, então partindo lá do meu gânglio trigeminal, como a gente conversou, a terceira distribuição desse nervo é o nervo mandibular. O mandibular, ele vem aqui, ele vai se dividir em 3 porções. A porção mais posterior é a porção que está relacionada ao meu nervo alveolar inferior, que através dessa região aqui, ó, que é a região da minha língula da mandíbula, ela vai entrar, né, vai por intraoral, vai por intraósseo na minha mandíbula e vai percorrer todo o trajeto que a gente vai falar dele já já. Partindo desse alveolar inferior, o segundo ramo que eu tenho é o ramo lingual. Então, à frente do meu nervo alveolar inferior, eu tenho o meu nervo lingual, que ele vai seguir, ó, no meu ramo de mandíbula, só que não por intraósseo, tá? Ele vai seguir no tecido que eu tenho no meu ramo mandibular, na minha mucosa, ó. Vai passar por todo o ramo mandibular e vai seguir um trajeto, ó, por toda essa região lingual, né? Então, ele vem aqui, ó, o nome do nervo já está dizendo, é nervo lingual. Então, ele vem por essa porção aqui, ó, até chegar na região anterior lá dos meus incisivos centrais. E a minha terceira ramificação e mais anterior é o meu ramo bucal. Esse ramo bucal, ele vem pela mucosa, também não é intraósseo, e ele vai contornar o meu ângulo aqui, ó, a minha região de trígono, né? Desce pela região de ramo, contorna a minha região de trígono e vai para a região bucal. Então, ele vai, depois a gente vai mostrar lá quais são os ramos, mas ele vai inervar toda essa porção de bochecha, vai inervar a região de fundo de sulco e região mais anterior aqui, né, relacionada a essa porção de fundo de sulco, tá? E tem uma parte de lábio, por isso que o paciente, quando ele passa por um procedimento de anestesia ptérigo-mandibular, ele fala que fica com a boca, né, com perda de sensibilidade, e por conta do ramo lingual, uma parte, né, um terço aí da língua também com essa perda de sensibilidade. Um paciente que tem um sucesso, né, na sua anestesia ptérigo-mandibular, ele precisa não sentir a região do dente propriamente dito, ele não pode sentir as estruturas de suporte, que é a nossa mucosa vestibular, e não pode sentir a mucosa lingual, tá? Então, tem que realmente ter essa perda de sensibilidade em região de lábio e em região de língua também. Então, os 3 ramos, né, numa outra vista para vocês, ó, o nervo mandibular. Então, eu tenho lá o nervo mais posterior e que vai por intraósseo ao meu alveolar inferior, o meu nervo lingual e o mais anterior, o meu nervo bucal, tá? E aí eu tenho as inervações propriamente ditas. Se a gente for olhar, todo nervo que é chamado de nervo alveolar, ele vai inervar as mesmas estruturas. Lembra que a gente falou dos alveolares superiores, anterior, médio e posterior, né? Nervos alveolares superiores, anteriores, médios e posteriores. O que eles inervavam? Os dentes propriamente ditos, as estruturas de suporte e, claro, que na região superior, o posterior e o médio faziam inervação também da minha mucosa sinusal. Eu não tenho seio em região de mandíbula. Então, o nervo alveolar inferior, ele vai fazer anestesia das mesmas estruturas que os superiores. Só que agora não tem relação nenhuma com nenhum tipo de seio. Ele vai inervar os dentes inferiores, até a altura dos meus pré-molares, tá? Então, a gente muda um pouquinho a conotação desse nervo, porque eu não tenho nervo alveolar inferior, posterior, médio e anterior. Eu só tenho nervo alveolar inferior. Ele vai inervar os dentes e estruturas de suporte até a região dos meus pré-molares. Por que até a região de pré-molares? Porque quando eu chego na altura do meu segundo pré-molar aqui, ó, eu tenho um forame, que é chamado de forame mentoniano. Nessa região, eu vou ter uma divisão dessa inervação, desse nervo alveolar inferior. Parte desse nervo, ele vai seguir o trajeto por fora do meu forame mentoniano. E parte desse nervo, ele vai seguir por intraósseo, para chegar até a região dos meus incisivos centrais. Lembrem uma coisa, o nervo alveolar inferior, ele é o mesmo do começo aqui no meu terceiro molar até o meu incisivo central. A única diferença é que o nome dele vai mudar porque ele encontrou no meio do caminho uma estrutura anatômica que é chamada de forame mentoniano.
Então, quando o nervo alveolar inferior passa pelo meu forame mentoniano, o que vai por fora desse forame, o que vai para a porção de mucosa, é chamado de nervo mentoniano. E o que vai, continua o trajeto por dentro da minha mandíbula e vai em direção aos meus dentes incisivos, é chamado de nervo incisivo, tá? Isso é muito importante, não é outra inervação. É a mesma inervação, só que como ela vai seguindo o trajeto, encontra uma estrutura anatômica, ela muda de nome, porque agora ela vai inervar outras regiões, tá? Isso é muito importante para eu identificar, para que eu saiba, né, o que cada um desses ramos está fazendo. Então, o que eu falei para vocês? O nervo alveolar inferior, até chegar no forame mentoniano, ele vai inervar os meus dentes, vai inervar as estruturas de suporte. Quando ele chega no forame mentoniano, o que acontece? Ele vai emergir por extraósseo, então ele vai sair por esse forame e vai seguir o trajeto em direção à minha região de mento. Só que ele não está indo por dentro da minha mandíbula, ele está indo pela estrutura, pelos tecidos moles. Então, o que esse nervo mentoniano ele vai inervar agora? Ele vai inervar, ó, pele do lábio inferior, mento, né, que é a região de mento de tecido mole propriamente dito, mucosa do suco gengívo labial inferior. Então, fundo de suco anterior, quem vai inervar vai ser o meu nervo mentoniano, tá? Aqui eu trouxe uma foto para vocês do nervo mentoniano. Ó. O paciente teve uma fratura de mandíbula bem na região do forame, né? Eu não posso simplesmente, né, chegar aqui, reduzir essa fratura e colocar uma placa de parafuso por cima do nervo. Então, o que a gente fez? Ó? O que eu percebo? O nervo alveolar inferior, ele está aqui por dentro da minha mandíbula, vai vindo, vai vindo, vai vindo, chega uma aqui que ele encontra um forame, o nervo incisivo continua aqui por dentro da minha mandíbula, e olha aqui, ó, quem sai pelo forame mentoniano. Quem sai pelo forame mentoniano é o meu nervo mentoniano. Ele está indo em direção ao quê? Aqui, ó, mucosa, ó. Ele está indo em direção à minha porção de mento, ó, tecido mole de mento e lábio, tá? Então, só para vocês verem, né? Acho que é mais fácil de enxergar dessa forma. E aí, o que acontece? O que continua por dentro da minha mandíbula é chamado agora de ramo incisivo. Ó. O mentoniano está aqui, ó, veio por fora. E aqui por dentro, ó, esses amarelinhos, esses nervos aqui que vocês estão vendo, que finalizam, né, que terminam a sua ramificação nos meus incisivos, é chamado de nervo incisivo. E aqui ele vai seguir a mesma coisa, né? As estruturas de suporte mais os dentes anteriores. Então, se eu entender dessa anatomia, fica muito mais fácil para que eu consiga depois estudar a técnica. Peraí, professor, então se eu preciso fazer um procedimento no meu incisivo central, o que eu vou precisar anestesiar? Eu vou precisar anestesiar o meu ramo incisivo. Lembra, né, que o ramo incisivo não tem como eu anestesiar por dentro do osso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai anestesiar em região de fundo de sulco. Então, eu vou conseguir fazer com que esse anestésico ele consiga se dissipar, né, e consiga chegar na região desses dentes. Eu vou anestesiar a região de nervo mentoniano, porque eu preciso, né, perder a sensibilidade dessa região inferior, se acaso eu for fazer qualquer procedimento cirúrgico, e também preciso perder a sensibilidade da minha região lingual. Então, depois que eu souber a parte anatômica, a técnica anestésica fica muito mais fácil para que a gente compreenda, tá? Fora o meu nervo alveolar inferior, fora o meu ramo mentoniano e meu ramo incisivo, eu tenho o ramo lingual. Então, lembra, né? A partir do meu nervo mandibular, eu tenho um ramo, que é o alveolar inferior, que foi por dentro da mandíbula. Eu tenho o meu ramo lingual, que vai para a porção interna, né? Pela minha porção lingual. E aqui eu trouxe para vocês o que esse ramo vai inervar. Ó. O ramo terminal, então, ele vai inervar as faces laterais e dorsais da língua. Então, de língua, né? Porque a língua é um músculo, então, se eu faço anestesia do meu lado direito, então é uma porção dessa língua que vai perder a sensibilidade. Margem anterior do músculo pterigoideu medial, que fica pela porção interna, né, da minha região bucal, que está relacionado a um dos nossos músculos da mastigação. A região sublingual, e mais os filetes para alguns, né, os ramos terminais do ramo lingual vai para a minha glândula submandibular. Então, por isso que o paciente também perde a sensibilidade em parte de soalho de língua, de soalho de boca, tá?
Então, o ramo lingual ele vai fazer essa inervação. Fora isso, o que é mais importante para a gente aqui, ó. Fora a face externa do músculo bucinador, ligamento pterygomandibular, isso aqui é importante para a gente, ó. Região, desculpa, gente, aqui é o ramo bucal, perdão. Fora o nervo lingual, o ramo bucal ele vai inervar face profunda do tendão do músculo temporal, face externa do bucinador, ligamento pterygomandibular e o que é mais importante para a gente? Ramo cutâneo. Então, região de bochecha, região de comissura labial e parte externa dos nossos lábios. Então, toda essa porção externa que eu tenho aqui, eu preciso ter a perda de sensibilidade fazendo o quê? Um complemento de anestesia no meu ramo bucal. Eu não vou conseguir, pela técnica direta pterygomandibular, anestesiar o meu ramo bucal de uma única vez, né? Então, eu vou precisar depois complementar, porque esse ramo aqui, ó, ele está vindo para a região vestibular. E aonde eu faço a minha técnica pterygomandibular? Pela minha região lingual. Então, eu preciso complementar essa anestesia, tá? O ramo mucoso, então, pega a mucosa da bochecha, pega a mucosa do suco gengivogeniano da região inferior. Então, com isso, a gente consegue fazer esse procedimento anestésico de forma correta e completa, tá? Depois que vocês viram essa anatomia, depois que vocês viram principalmente essa foto aqui, ó, o que eu preciso entender? Que na minha técnica pterygomandibular, eu preciso chegar com a minha agulha o mais próximo possível dessa região aqui, ó. Aonde eu tenho o quê? Eu tenho a saída, né? Na verdade, a continuação do meu ramo lingual, e eu tenho a entrada do meu nervo alveolar inferior através da língula aqui da mandíbula. Então, quando eu chegar com a minha agulha, eu preciso chegar com ela ó, o mais próximo possível dessa região. Professora, mas como eu vou conseguir enxergar isso? Eu não estou vendo estrutura óssea, eu só vejo mucosa. Palpa, gente. Palpa o ramo mandibular. Imagina a porção óssea, tá? Então, eu sempre falo, não palpe o trígono. Agora eu vou falar tudo ao contrário do que vocês sempre aprenderam, porque é muito mais fácil. Não palpa o trígono, palpa o ramo mandibular. E consiga desenhar na cabeça de vocês exatamente esse desenho que vocês estão vendo aqui, ó. Com isso aqui, fica muito mais fácil, né? Então, eu vou palpar a região interna, né? O ramo interno da minha porção mandibular, o ramo, a porção medial do meu ramo mandibular, e vou chegar com essa minha agulha o mais próximo possível dessa região, ó. Dessa forma que a gente consegue identificar, né? Para poder chegar nessa porção mais posterior. É isso aqui, ó. Eu estou enxergando dessa forma, mas a gente tem que pensar dessa forma aqui, ó. O quanto mais próximo eu chegar da região onde eu tenho a entrada do alveolar inferior e aonde eu tenho o meu lingual vindo para essa região lingual aqui, ó. Vocês estão vendo que o trígono está aqui embaixo, ó. O trígono está aqui, ó. Olha onde eu entro com a agulha. Eu entro com a agulha lá atrás, tá? Por que a gente aprendeu desse jeito, então, professora, de palpar? É para você identificar a partir trígono, onde começa o ramo, por isso que a gente sempre pega desde o início no parinho trígono, tá? E depois eu preciso complementar a minha inervação bucal. Lembra que o nervo bucal ele vai contornar a região, né, de trígono e vai para a minha região vestibular. Esse desenho que vocês estão vendo aqui, ó, se eu estiver pegando, né, por dentro, lá onde está passando esse meu nervo bucal. Então, eu sempre falo, toda vez que vocês forem fazer anestesia, complemento, né, do nervo bucal, vocês sempre pensem em fazer anestesia bem na bochecha mesmo. Palpa essa região de base de ângulo de mandíbula, início de ângulo de mandíbula, e faça anestesia na região de tecido mole, tá? Não faça anestesia em região óssea. Eu preciso vir com essa anestesia exatamente aqui, ó. Tá vendo que o ramo vai em direção tecido mole, foge aqui da região óssea para a região mole. Então, é importante que eu estivesse enxergando essa parte óssea e essa parte interna de tecido mole. Da forma fica muito mais fácil para a gente trabalhar. De uma coisa, tenham sempre o cuidado, né? Tenham ciência e tenham, que eu falo isso, como eu falei no começo para vocês, sempre levem o tecido com essa anestesia, com essa agulha de forma reta. O que pode acontecer? Eu posso entrar no meu forame. Então, o que eu vou fazer? Eu sempre vou dar uma angulada, né? Para que eu consiga fazer o procedimento. E sempre levando para fundo de sulco.
Ah, professora, mas o forame está aqui em osso, por que que eu vou em fundo de sulco? Lembra que essa inervação, ela emergiu do canal mandibular, do forame mentoniano, e está indo em direção a tecido mole. Então, a anestesia ela vai ser feita em fundo de sulco. E aí eu consigo ter a perda de sensibilidade de toda essa região, tá? Então é isso, gente. Eu trouxe um apanhadão geral para vocês aí. Tem muita coisa para falar de anestesia. Na minha época, né, que não precisa falar a época que foi aí, alguns anos atrás, muitos anos atrás, a gente tinha um ano de anestesia, né? É claro que hoje as coisas mudaram, né? Mas os 6 meses que a gente aprende, né, dentro das outras disciplinas, é muito conteúdo para fazer nesse tempo, né? Mas a gente sabe que a gente tem que extrair o melhor que a gente pode. E sempre façam o seguinte: peguem livros, né? Vejam vídeos. E sempre vocês vão aprender, não só vendo vídeos, não só estudando, mas eu falo que fazendo. É claro que se vocês já estiverem dentro da disciplina, se vocês já puderem fazer o procedimento anestésico, não tenham medo. A gente vê muita gente chegando em clínica e passando sempre para o colega fazer anestesia. Façam. É muito melhor para vocês aprenderem. É na prática. A gente tem que levar a base teórica, mas é na prática que a gente vai aprender, tá? Então, eu espero que eu tenha contribuído aí, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, tem muita coisa para falar, né? Tem um monte de braços aí dentro da anestesiologia, que a gente podia perder horas e horas e dias aqui falando disso, mas eu acho que hoje é um suficientezinho aí para dar um start para vocês, para pelo menos começarem a estudar mais a fundo, principalmente essa parte anatômica, tá? Eu trouxe essa frase que eu sempre levo para os finais das minhas aulas. O saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. Não adianta nada, né? A gente aprender com os livros, aprender com os mestres, depois chegar na prática, se a gente não for humilde de errar e pedir para aprender novamente, pedir para fazer novamente, tá? E essa é a minha frase da minha vida, né? Quem me conhece já sabe, já deve ter visto isso 1 milhão de vezes, né? Que é aquela história de tenha amor pelo que você faz. Se você perdeu o amor, vá fazer outra coisa, vai estudar de novo uma outra coisa que nunca é tarde, mas eu faço o que eu amo, então essa frase é uma frase que eu levo para minha vida aí, né? Se o coração sentiu paz é porque a escolha foi certa, tá? Acho que a grande maioria aqui já tem, né? Já me segue aí no Instagram. A gente tem o Instagram do iTop também, que traz muitas coisas de cursos para vocês, né? Então, quem não seguir ainda, vou ficar muito feliz se vocês seguirem aí. E eu sempre termino a minha aula com uma palavra que eu acho que todos devem ter no nosso dia a dia, independente de coisas ruins ou coisas boas acontecendo, que é a palavra gratidão, né? Independente de você ter tido um dia ruim ou um dia bom, a gente tem que agradecer por todos os dias. Se o dia ruim veio é porque você precisa aprender alguma coisa, se o dia bom veio é porque você mereceu ele. E aí estou trazendo para vocês, relacionados, né, até a esse tema aí que a gente falou hoje, né, o hands-on da Liga. Para quem não conhece, né, a Anhanguera Marte tem uma liga de cirurgia, que é a Liga Manganello, e que nós fazemos alguns cursos, alguns hands-ons aí que são bem legais, né, bem voltados aos acadêmicos. Então, no dia 28 aí de agosto, agora das 9 da manhã às 6 da tarde, né, lá na unidade de Santana mesmo, na Anhanguera de Santana, vai ter um curso muito legal, um hands-on de anestesiologia e farmacologia, onde eu tenho um prazer imenso de falar que a doutora Milagros foi minha aluna na residência, né, então eu tenho um orgulho muito grande, né, de poder trazê-la aí para falar. E o doutor Gustavo Mota, que é um grande amigo meu aí, também da área da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Então, quem tiver interesse, entre em contato lá, veja lá no Instagram da Liga Manganello, tá? Estão todos mais do que convidados aí, tá bom? É isso aí, gente. Quero agradecer vocês. Deixa eu só descompartilhar para ver a carinha de vocês aqui, senão não consigo ver ninguém.
Professora Thalita, Tainara que está falando. Muito Meu obrigada por amor. esse aprendizado em pleno sábado. Claro que a gente tentou muito fazer com que fosse presencial, mas não foi possível e tudo bem. Mesmo assim, foi muito proveitoso. E a senhora é inspiração para muita gente nessa faculdade, né? Para mim, desde o comecinho, é inspiração para muita gente. Muito obrigado mesmo pela aula, muito incrível mesmo, tá? Fico feliz. É bom ver um monte de. Agora que eu abri aqui, eu consigo ver vários nomes, não todos, mas vários. Grande parte de alunos e ex-alunos meus. É só porque eu falei, ele abriu a câmera lá. Está todo lá. Grande parte de quem está aqui também acompanha a gente aí nos cursos. Hoje eu tenho o prazer imenso de dizer que eu estou entre amigos aqui. Pedido de vocês, e ainda mais ainda, o professor Arthur e o professor Alipo, que são parceiros nossos de sempre aí, então eu fico muito feliz, né? E espero que eu tenha agregado aí bastante coisa para vocês. Muito obrigado, professor. Nossa, muito obrigado mesmo. Pode falar, Cris. Não, agradecer também pela aula incrível. A gente sempre está estudando, né? E aí quando a gente parar para ver, tem sempre mais coisa para aprender, né? E é isso. Muito obrigado por essa aula, por essa oportunidade de estar aqui com a gente no congresso. E venha mais vezes. Pode deixar. Só chamar que a gente vai, sem problema. Professora, a gente tem uma lembrancinha para entregar para a senhora, mas como a gente está na mesma faculdade ainda mais um semestre, a gente entrega presencial para fazer uma fotinha também, Perfeito. Tá bom? Se Deus quiser, presencial, né? Amém. Deixa eu só contar rapidinho o que a Tainara falou. A gente está tentando há um tempão, né? Para que a gente fizesse um hands-on de anestesia. Mas como a gente não tem um número limitado, né? Aqui a gente consegue falar para inúmeras pessoas. E a gente não sabia qual seria a condição que São Paulo estaria para a gente poder abrir a clínica e poder fazer, né? Então, por isso que a gente, até falei para ela mais para frente aí, se a gente até nem precisa ser dentro do congresso, porque o congresso vai acontecer, mas a gente pode pensar nisso sim para poder fazer aí um hands-on como já teve outras vezes. É uma pena que a gente esteja na pandemia, mas a gente pode pensar nisso mais para frente sim. E o congresso também esse ano vai ser online, né? A gente pensou em várias formas, mas a gente preferiu fazer online porque a gente não sabe como vai estar futuramente. E a gente já precisa planejar agora, né? Mas, de qualquer forma, mesmo que seja online, a gente vai tentar fazer um hands-on sendo transmitido para todo mundo. Estamos conversando como que vai ser. Isso é legal. E assim, ó, vocês fiquem à vontade no dia do curso de vocês lá do congresso também participarem para poder até fazer filmagem, passar para o pessoal de vocês, isso daí sem problemas nenhum, tá? Então estão mais do que convidados aí. Obrigada. Obrigado. Dia 28 a gente se encontra também, professora. É isso aí. Você tá bem sentado no muro, né? Você está de um lado e do outro, assim. O Cris está em tudo. É o famosinho. Isso aí, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta rapidinho? Eu tenho um compromisso já, mas assim, estender um pouquinho, mas não tem problema não. Se alguém quiser perguntar alguma coisa... Professora, não é uma pergunta, na verdade, nós vamos nos encontrar nesse semestre agora, né? E confesso que eu gostei muito da sua maneira de expor, de explicar, e já estou com grande ansiedade de encontrá-la em sala. Eu acho que a gente vai marcar bastante presença em aula. Se Deus quiser, espero ver todos vocês aí. Ok? Por hora, agradeço muito, parabéns, e logo, pessoalmente, a gente vai se falar, vai ser mais tranquilo. Perfeito, obrigada, viu? Obrigado, professor. Gi! Obrigada, gente, obrigado mesmo. Depois, se alguém quiser mandar alguma mensagem, perguntar, se não quiser perguntar aqui, mandar alguma coisa lá pelo Instagram, tudo, fiquem à vontade, tá? Eu respondo, respondo todos vocês. Essa é uma aula que eu não canso de ver, rever, porque, nossa, é fantástica, é fascinante essa aula. Toda vez um aprendizado novo, né, Juan? Sempre, né? Sempre. Tenho a mesma sensação.
Professora, não dá para ficar em poucos, né? Então, eu acabei induzindo meu namorado a também entrar na odontologia. Então, agora vai ser o primeiro semestre dele. Talvez ele encontre vocês em sala. Claro que eu já estou colocando o terror dos professores de cirurgia, do jeito que fizeram com a gente. Você já falou do Valtinho para ele? Eu falei do Walter. Já falou do Walter para ele? Já, claro. No dia do Coitado, meu vai TCC, desistir. desistiu. Então, ele já sabe que é o Walter, mais ou menos. E ele vai desistir, porque agora vai ter eu, né? O próximo, a encarnação. Tem um outro agora. Tem um Juan, bom. seja bonzinho com ele. Não seja. Ninguém foi com a gente. Fizeram a gente estudar para aprender. Então tem que ser assim. O Juan agora é o real rascunho do capeta ao quadrado, porque ele está comigo no consultório, agora é meu colega de trabalho e professor dentro da cirurgia. Então é o capeta ao quadrado agora. É isso aí, gente. Então é isso, gente. Obrigado pela participação de todos, tá? Obrigada a vocês, viu? Um grande beijo. Beijo, gente. Obrigado. Tchau. Tchau, gente.